Não tem um único vídeo aqui que eu não produzo no canal, que assim que eu publico, passado alguns minutos, vem alguém e comenta aqui embaixo: mas isso aqui é cortina de fumaça, isso aqui não é realmente o importante. Fale sobre o estrago na economia que está fazendo Paulo Guedes. Fale sobre o estrago ambiental do ministro Salles. E o fato, gente, o fato aqui, e é preciso falar claramente aqui, que cada pessoa trabalha dentro da sua área de competência, dentro daquilo que ela sabe fazer. Então, se você quiser ouvir de economia, saber sobre economia, sobre o estrago do Paulo Guedes, confira um economista falando sobre isso, porque ele vai poder falar com muito mais propriedade do que uma pessoa que não é economista. Aqui no YouTube, por exemplo, você tem o Eduardo Moreira, que fala sobre isso e que pode te explicar muitas coisas sobre esse assunto. O que eu tenho feito aqui, ao longo de quase 2 anos, é analisar, de fato, a cortina de fumaça. É analisar a retórica dessas pessoas e tentar entender o que está por trás dela. Tentar entender a ideologia do Bolsonaro e da extrema-direita brasileira. Então o meu esforço é esse. Se você acha que é cortina de fumaça, é exatamente sobre isso que eu tenho trabalhado. Sobre a cortina de fumaça do Bolsonaro. Isso é importante observar porque hoje de manhã, aqui, antes de gravar esse vídeo, eu assisti o Greg News da sexta-feira, que foi o último episódio dessa temporada, e no qual ele começa falando sobre cortina de fumaça e como o governo Bolsonaro tenta desviar a atenção para outros assuntos. Então, nesse Greg News em particular, ele fala sobre o caso da Marielle Franco, que a gente abordou aqui também. A gente já falou recentemente aqui sobre os novos achados vinculados ao caso da Marielle e também possíveis vínculos agora, né, que surgiu, que se tornou público entre a família Bolsonaro e o caso Marielle. É difícil determinar exatamente qual é a relação, se há alguma relação de fato, por isso é preciso esperar as investigações. Mas o que o Greg News defende logo no começo, não é o tema do vídeo, mas o que ele fala logo no começo, é exatamente sobre essa estratégia deles de tentar desviar o foco. E eu percebo aqui alguns modos como eles fazem isso, como eles tentam tirar a atenção para aquilo que eles fazem. O primeiro deles é desviar de fato, né? É a cortina de fumaça que se chama, né? É tentar desviar jogando atenção para outra coisa. Não olhe para isso aqui, olhe para outra coisa ali. Então surge algum escândalo do governo, alguma crise interna no partido, algum tipo de picuinha, algum tipo de treta, eles desviam jogando para outra coisa, para algum escândalo de costumes, para alguma questão moral, para alguma fala da Damares, para alguma fala do ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Eles jogam para outro ponto, despistam a atenção. E eles fazem isso constantemente, e quando eu venho falar sobre isso aqui, é para mostrar justamente como é uma distração e como é um absurdo que vai naturalizando o absurdo. A segunda estratégia deles, o segundo recurso que eles utilizam, é dobrar a aposta. Então eu disse um absurdo, é um desrespeito à Constituição, é um desrespeito ao decoro do cargo que eles ocupam, eles vão lá e reforçam isso. Eu disse isso e não tem nada demais em falar isso. Essa é uma estratégia muito utilizada pelo Trump também. O Bolsonaro imita o Trump nesse sentido, e vários outros políticos e também partidos e governos de extrema-direita fazem isso. Eu disse uma merda, eu vou lá e repito essa merda de maneira mais absurda ainda, e isso também naturaliza o discurso. Um exemplo que eu vou citar para vocês aqui. Nesse momento agora está ocorrendo o impeachment do Trump. Isso se dá por causa de uma denúncia de que o Trump teria subornado ou forçado, né, obrigado o presidente da Ucrânia a investigar a família de um dos principais rivais do Trump nas próximas eleições. Quando surge essa denúncia, em vez de recuar, em vez do Trump dizer, não, eu não fiz isso, eu não disse isso não aconteceu, ele diz, eu disse isso e ainda peço para a China investigar também. Não apenas a Ucrânia, mas a China também. Então ele vai lá e dobra a aposta. E assim isso dá a impressão de que é normal o que ele fez, de que não é nenhum crime, de que não é algo que é passível de impeachment. E o Bolsonaro também faz isso. Diz um absurdo e quando isso é revelado, quando as pessoas mostram isso, ele vai lá e dobra o absurdo. A terceira estratégia também que eles fazem é dar desculpa. Você tem alguém ali do grupo deles que fala alguma besteira, isso vem a público, é criticado, causa uma tremenda reação negativa, daí eles pedem desculpa e daí eles mesmos desculpam a pessoa. Ah, se ele pediu desculpa, tudo bem, né? Veja o caso do AI-5 proposto pelo Eduardo Bolsonaro, um novo AI-5. Ele vai lá, diz isso, propondo um dos piores atos institucionais da época da ditadura, do regime repressivo. Isso causa uma comoção nacional, de ministros do Supremo, de políticos, de personalidades, de artistas, de muita gente que foi censurada e perdeu direitos políticos durante a ditadura. Isso causa uma reação óbvia, negativa, e daí o Eduardo Bolsonaro pede desculpa, uma desculpa meio fajuta, porque ao mesmo tempo ele ainda reforça a ideia inicial, pede uma desculpa, e daí o presidente desculpa. Ah, sim, ele pediu desculpa, ele errou, tudo bem. É como o Caixa 2, que pro Moro era a pior coisa que existia, e depois passa a ser, bem, se pediu desculpa, tudo bem. Então você tem esse terceiro recurso.
E o quarto recurso que eles utilizam muito também é de confundir as pessoas. É de dizer coisas conflitantes, cada um diz uma coisa, ou a mesma pessoa diz uma coisa um dia, depois diz outra coisa outro dia, e você não sabe onde eles se situam. Você não sabe dizer o que é verdade ou não é, o que é fato e o que não é. E isso desorienta as pessoas. Isso faz parte da guerra híbrida, que também é muito utilizada pelo Putin, de confundir as pessoas, de jogar informações conflitantes e você não sabe mais para onde olhar. Tudo isso funciona de algum modo como cortina de fumaça, para ocultar problemas, para ocultar a retórica perigosa deles, para tentar confundir as pessoas. Esse final de semana eu assisti um documentário do Michael Moore chamado Fahrenheit 11/9. Esse é o segundo documentário no qual ele aborda a crise democrática dos Estados Unidos. Bem, é um tema recorrente do Michael Moore, né? Você tem o primeiro filme dele, que é o Fahrenheit 9/11, que é o Fahrenheit 11 de setembro, que aborda o atentado terrorista nos Estados Unidos e como isso afetou a sociedade americana. E depois você tem agora isso aí que fala sobre a eleição do Trump. Eu não sei se chegou a ser lançado no Brasil esse documentário, mas eu gosto muito dos documentários do Michael Moore, embora eu compreenda que ele tem suas limitações e ele não é muito honesto no que ele diz. Então, por exemplo, no Fahrenheit 11 de setembro, ele estabelece um vínculo entre a família Bush e a família do Bin Laden, dando a entender ali no documentário que talvez houvesse um tipo de conluio entre a presidência dos Estados Unidos e o atentado nos Estados Unidos. Para mim isso é desonesto, para mim isso cria uma teoria conspiratória, então nesse caso, sendo que a gente não tem nenhuma evidência de fato depois disso e nada comprovado de que houvesse algum tipo de atuação conjunta. Então é perigoso o que ele faz. Nesse documentário aqui, Fahrenheit 11/9, ele também faz algumas inferências desse sentido, né? Por exemplo, ele insinua ali que o Trump teria um caso incestuoso com a própria filha dele, com a Ivanka Trump. Eu acho perigoso fazer esse tipo de relação, porque isso perde credibilidade do documentário. Mas geralmente o Michael Moore apresenta pontos muito interessantes e consegue vincular as coisas, né? Como eu disse, eu assisti a quase todos os documentários que ele já lançou, inclusive um deles, que é o Sickle, que mostra o sistema de saúde norte-americano, foi um dos documentários que motivou a gente a ir embora dos Estados Unidos. Porque quando a gente viu aquele documentário e pensou assim, eu não quero envelhecer nesse país, eu não quero ficar doente aqui e necessitar de um auxílio de saúde aqui e não ter como pagar depois, porque lá não existe saúde pública, como há no Brasil, ou como há em muitos países europeus, onde você tem um sistema de saúde universal. E nesse documentário em particular, o Fahrenheit 11/9, ele trabalha muito com essa questão da retórica trumpista, dessa retórica populista de extrema-direita e os perigos que ela representam para o discurso político. Como isso vai naturalizando de fato e preparando a população para chegar num ponto e elas aceitarem aquilo que eles pregam. No final do documentário, bem, eu vou dar um spoiler aqui, mas é um spoiler que não é exatamente um spoiler, porque você tem vários livros que trabalham com esse tema também, essa comparação desse momento no mundo agora, dessa extrema-direita global com 1920, 1930, com a ascensão do fascismo na Europa, estabelece, a partir de alguns pesquisadores, de alguns autores, inclusive um que eu sempre menciono aqui, que é o Timothy Snyder, que é autor do livro sobre a tirania, ele estabelece uma relação entre essa retórica atual com a retórica fascista, ou neofascista, ou nazista. E ele compara a figura do Trump com o Hitler. Bem, não é o primeiro a fazer isso também. Muita gente já fez essa comparação também. E uma dos pesquisadores fala ali justamente sobre isso. Como essas falas deles, por mais cortina de fumaça que seja, vai preparando o terreno para medidas futuras. Quando você tem, por exemplo, o Bolsonaro dizendo, elogiando, apoiando torturadores, apoiando regimes repressivos, apoiando Pinochet, apoiando o Stroessner no Paraguai, quando ele vai fazendo isso, louvando o período da ditadura no Brasil, isso vai preparando o terreno, isso vai preparando o solo para um possível golpe no futuro. Quando você tem os filhos do Bolsonaro fazendo isso, falando de um novo AI-5, falando de ruptura institucional, isso vai preparando o terreno. E eles fazem intencionalmente, isso não é por acaso, não é acidentalmente. A retórica deles, a cortina de fumaça que eles utilizam, é de fato uma preparação para algo futuro. Nada garante que eles vão fazer isso. Nada garante que o Trump se tornará um Hitler, um novo Hitler, como adverte o Michael Moore no documentário dele. Nada nos garante que isso vai acontecer. Mas uma coisa que a gente sabe, e esse é um ponto de alerta no documentário, e em vários livros que eu já apresentei aqui sobre democracia, sobre o colapso das democracias, é que as democracias são muito instáveis, elas são muito frágeis. Se não houver um cuidado permanente com as democracias, essa retórica pode se infiltrar, pode criar raízes nesse sistema e corroê-lo. É preciso constante vigilância, é preciso constante esforço para manter as coisas funcionando. Se você vai dando essas brechas, permitindo que eles vão destruindo gradualmente as instituições, isso leva a algum momento a uma ruptura total e a um momento de repressão. É claro que os Estados Unidos é um caso à parte, porque os Estados Unidos têm a democracia recente, né, a mais antiga de todas, desde o século XVIII.
está aí funcionando com seus altos e baixos, mas está funcionando, com guerra civil e tudo mais. Já no caso da América Latina, o que a gente tem visto é que é muito mais frágil ainda. Você tem um histórico de repressão, você tem um histórico de golpes de Estado, você tem históricos de regimes autoritários na América Latina. No Chile, no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, no Peru. Então não é uma realidade tão distante da gente esse tipo de fechamento de regime como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para eles, a ameaça de um regime autoritário é algo que eles não têm referencial. Já o brasileiro tem esse referencial, e ainda é pior quando você pensa que tem pessoas que apoiam isso. Pessoas que viveram esse período, pouco mais de 30 anos atrás, viveram esse período e ainda assim esperam que retorne. Então eu vou repetir aqui, a análise daquilo que se chama de cortina de fumaça, que é essa retórica deles, que a ideologia que eles propagam, não é inútil. Não é se concentrar sobre aquilo que é irrelevante. Pelo contrário, é um dos aspectos cruciais para esse governo. Esse governo se propunha como um governo que não governaria com viés ideológico, e no fundo todas as ações deles, toda a prática deles, parte de um profundo viés ideológico. E que é o que vai legitimando constantemente, dia após dia, aquilo que eles fazem. As ideias movem o mundo. E o que eles fazem é justamente habituar o brasileiro, preparar o brasileiro para aquilo que eles pretendem fazer no futuro. É por isso que é tão fundamental quando há essa reação negativa diante de certas falas deles, diante das cortinas de fumaça que eles utilizam, desses recursos que eles utilizam para despistar as intenções deles. Porque ao revelar isso e ao compreender como eles atuam, isso nos protege também da retórica. E aqui é um ponto crucial para tudo isso, porque nos anos 20, nos anos 30, os italianos, os alemães, eles não tinham nenhum precedente na história para prepará-los para aquilo que viria adiante. Ninguém poderia imaginar que viria um Hitler ou um Mussolini. Ninguém poderia imaginar aquilo. Tanto que nesse documentário do Michael Moore, ele apresenta um trecho de um jornal judaico falando assim, olha, a retórica do Hitler é só papo furado, é só conversa. Na prática, eles não vão aplicar aquilo que eles dizem. Eles não vão perseguir os judeus, eles não vão matar os judeus, eles não vão fazer isso porque é só uma conversa para inflamar as bases. E a gente sabe o desfecho disso. Mas eles não tinham como imaginar que aconteceria. Nós, se estivéssemos nos anos 20, nos anos 30, sem conhecer a história, nós não poderíamos imaginar o que se daria depois. E você observa isso quando você lê os livros de relatos pessoais daquela época, que eles não tinham como imaginar a barbárie. Não tinham, eles não tinham precedentes. Mas nós temos precedentes. Nós temos precedentes na Europa, temos precedentes na América Latina. A gente sabe o que pode se dar, a gente sabe as consequências disso. E é por isso que o alerta é tão importante, porque a gente sabe o que pode acontecer e o que eles querem fazer. Então eu ressalto aqui, é importante abordar as grandes questões econômicas, desde que sejam feitas por pessoas que entendem do assunto, questões de meio ambiente, desde que sejam feitas por pessoas que entendem do assunto, mas também é importante analisar as questões ideológicas, por pessoas que entendem do assunto também. Porque essas questões ideológicas são justamente o solo que eles estão fecundando para poder justificar todos os demais atos deles. Mas eu recomendo que vocês assistam esse documentário do Michael Moore, se vocês encontrarem, Fahrenheit 11/9, é o novo documentário dele, é recente, é desse ano, se não me engano, e mostra a trajetória do Trump, a vitória desse movimento agora e aquilo que ele representa também, vale conferir, e o impacto que tem tido no dia a dia das pessoas. E mais importante, eu acho que uma coisa legal do Michael Moore é que ele mostra também ações contrárias, pessoas enfrentando isso, como confrontar esse momento. Isso é importante, ações práticas de pessoas que estão enfrentando o trumpismo nos Estados Unidos. Assistam para vocês entenderem o que eu estou falando e também assistam o Greg News da sexta-feira agora, que se chama Tirem Suas Próprias Conclusões, no qual ele trabalha com essa questão, ele começa falando sobre isso e depois entra na questão da Marielle também, que é importante a gente analisar porque aparentemente há relações sim entre a família do Bolsonaro e o caso da Marielle. Quais são as relações, o que eles vão descobrir sobre isso, a gente não sabe ainda, mas parece que há vínculo sim e é preciso ficar atento. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né, sobre essa estratégia que eles utilizam aí, essas 4 estratégias que eles utilizam para despistar as pessoas e confundir as pessoas e levar adiante sua agenda ideológica, e sobre como isso também prepara o futuro, prepara a mente dos brasileiros para aquilo que eles querem fazer. Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!